O Márcio, bora? Paz e luz, Márcio de Oliveira. Será que ele ainda tá aqui? Tu ainda tá aí, rapaz? Eu tô gostando pra caramba. E, pastor, em cima do que você tava falando aí, eu tava só observando aqui alguns detalhes. É que os adolescentes, né, muitas vezes, por exemplo, vou falar do segmento masculino, dos meninos. Muitas vezes os meninos não é acompanhado pelo pai, o pai, poxa, não tem tempo, deixa só com a mãe. E aí quando vai ver o menino tá começando a ficar meio esquisito. Se é que você me entende. Entendo, entendo. Então, Bom, o pai tem que estar presente, aquela né? rusticidade, né? Tem que ter um momento, né? Que o pai esteja junto. Sim. E é tão normal, pastor, que esse tipo de coisa, que até independente da cultura, a gente vê, por exemplo, o senhor pegou e falou dos vikings, mas assim como os vikings e vários outros, quando o garoto chegava a uma determinada idade, por exemplo, algo variava, né, de acordo com a cultura, uns com 13, outros com 15, outros com 18 anos, daí não, agora é a época do moleque caçar. Pega aqui, ó, essa lança e esse negócio aí, vou te largar no meio do mato e você vai ter que trazer pelo menos um coelho aqui. Era pra mostrar que era macho, né? Mas se Exatamente, o para guri ficasse. mostrar. Mas se o guri ficasse, aí eu tô com medo de ficar no meio do mato. Ui! Daí, poxa, aqui não tem sinal de Wi-Fi. Não dá pra ouvir Pablo Vittar aqui. Aí, Não, o que eu acho assim interessante é que a gente deve lutar para não acontecer com nossos filhos. É que às vezes os guri ficam traumatizados por besteira, né? Assim. Aí qualquer hoje é trauma. Cuidado com trauma. Ai meu Deus. Se chamar, pronto, o gurizinho, Márcio Guri, Márcio é guri. Então chama Márcio de negão, aí Márcio já tô traumatizado. Me chamaram de negão. Tá entendendo? Ah, não, pastor, até no exército, o senhor se alistou da mesma turma que eu. Era normal antes chamar, bora negão, vamos lá, bora negada, vamos lá. Hoje em dia não pode chamar mais não. Se falar negão, o soldado senta e chora e diz que vai processar. oxe, mas o exército mudou muito, não foi, rapaz? Não mudou. É, Antigamente. Aí vamos. na minha época, o sargento, bora cambada! Eu chamava de negão e dizia, parece um bando de mulher, rapaz, levanta suas pernas, bora, rapaz! Né? Pede pra chorar ou pra morrer. Se alguém quiser chorar, pode chorar. Quiser morrer, pode morrer. E a gente lá fala: 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Antigamente o pessoal dizia, né, que o copo tá meio vazio, que o copo tá meio cheio. Agora o copo me oprime. Me oprime. É, exato. Aí a questão cultural, a gente tem que mudar a questão da cultura, né? Da cultura, da visão. Mas falando nisso, Márcio de Oliveira, você assistiu algum vídeo essa semana nosso? Aquele dos anjos? Não, assisti. Olha, eu vou falar, tem uma coisa que tem me incomodado pra caramba. Acho que até já falei para os senhores sobre esse lance aí na verdade, eu não estava nem pensando nisso. Daí eu não estava nem pensando nisso, estava pensando em outras coisas para falar a realidade. Dormi de ontem para hoje, estava ouvindo até aquela pregação que o senhor fez sobre Ezequiel 38, sobre o poder nas palavras, tal. Eu estava meditando naquilo ali. Aí depois eu sonhei com uma coisa totalmente diferente. Vamos dizer o seguinte, é como se as portas do inferno tivessem sendo abertas, o homem está conseguindo pegar e fazer experiências diferentes e estão conseguindo. Só que aqueles no sonho que eu tive foi bem claro que na verdade eles já assumindo, é como se eu estivesse ouvindo, né, os próprios citadores, as pessoas ali falando o próprio intuito que estava acontecendo, o negócio, poxa, não foi legal. Na verdade, Márcio, teve até um vídeo nosso chamado Atenção, surto de pesadelos e de sonhos
provocativos, que aqueles sonhos que provocam, né? E eu percebi que houve um aumento nos sonhos, né? E as pessoas estão sendo mais manobradas pelos sonhos. Também vi que o número de trairagem, de violência tem crescido. Mas nós que somos espirituais, acreditamos nas guerras espirituais, nós podemos olhar pelos olhos da fé, do espiritual e perceber que ou existia antigamente, ainda existe, revoadas de demônios, que a pessoa diz, a bruxa está solta, aí um avião caía, aí dois aviões caíam, três aviões caíam, né? Mas agora não é mais revoada, está havendo assim um aumento em tudo, e as relações humanas estão ficando mais difíceis. O mundo está mais em conflito. Então, eu percebi o seguinte, dentro da minha pequenez que sou, pequeno, ilimitado e ridículo, que houve um aumento de demônios. E na lua cheia está se vendo mais demônios, que na lua cheia eles não conseguem se esconder totalmente. Né? Está havendo mais briga entre os casais, está havendo mais sonhos sexuais, sonhos provocativos, né? E então está havendo alguma coisa. E aí eu não fui orar a Deus, caladinho, que tem coisas que eu estou pesquisando que ninguém sabe que eu estou pesquisando, né? Eu estou pesquisando, vou dar só uma dica aí, como evitar a possessão sutil, como evitar as perseguições espirituais. Eu estou estudando a profundo, orando mesmo. Agora, nessa observação, nas orações do monte, eu percebi, está havendo um aumento. Então, eu gerei duas desconfianças. Ou foi o terremoto do Japão, né? Que houve liberação de demônios. Inclusive, se você colocar no YouTube espírito que sai das águas no terremoto do Japão e entra nas casas, é um espírito mais ou menos de 6, 7 metros, enorme. Né? Você vê na câmera, a câmera filmando. Então, ou foi o terremoto do Japão que foi provocado pela China, com o projeto ARPA dela, lá a China tem uma ARPA poderosíssima, ou é a CERN, que é um portal, todo mundo sabe que é um portal interestelar. Esse portal foi tentado abrir por nada mais, nada menos por Nimrod. Ele tentou abrir esse portal e Deus viu que ele ia abrir, Deus se preocupou e Deus desceu do céu para impedir Nimrod. Né? Então, porque não os homens iam se acabar antes do tempo. Então Nimrod foi impedido. Hitler tentou abrir esse portal através de uma máquina chamada Sino de Hitler. Né? Os Estados Unidos tentou abrir esse portal através de um projeto Alpha com PH, Alpha 1 e Alpha 2. Que inclusive o Alpha 1, os caras sumiram e desapareceram e voltaram fundido no navio. Isso é uma história. Isso aí não é assim uma história irreal, não. Isso é história mesmo. Não conheço essa história. Eles fizeram um acelerador de partícula da ponta do navio para o meio e o outro da traseira para o meio. Aí quando se encontraram os dois sinais acelerados, geraram um brilho intenso e o navio desapareceu por 15 minutos. E não foi um botezinho, não. Foi, como o senhor disse, foi um navio. Foi um navio, uma fragata de metal. Né? Sumiu e ele apareceu a 100 e poucos quilômetros do local. E os caras correram lá, foram lá. Quando chegaram, a população do navio, que eram em torno de 8, era 12 homens, eu não sei quantos homens eram, a maioria deles estavam mortos, fundidos. Não é fundido, não é palavrão não, viu? É fundidos. Eles estavam literalmente fundidos. Estavam também, né? Estavam fundidos também. Aí... Do jeito que foi mesmo. No dia aí eles estavam fundidos na lata do navio. E um desapareceu, quando deu o brilho, o navio desapareceu, o cara pulou no vácuo. Foi encontrado há 10 anos atrás, né? Esse cara. Aí deram fim. E outros fundiram a metade, morreram. Né? Quando o navio apareceu, a metade da barriga estava fora, e a metade da barriga dentro da lata. E teve dois. Um
com o braço fundido na lata, serraram o braço dele. E o outro era a perna. Serraram a perna dele, ele morreu com 80 e poucos anos. Né? Então, foi o projeto Filadélfia. Os Estados Unidos disse que não ia fazer mais nada, mas houve o Filadélfia 1, 2. E agora veio a CERN. A CERN reuniu os melhores cientistas alemães do mundo, austríaco, que são povos inteligentíssimos. Né? Tem até brasileiros lá nesse projeto, pastor. Muito, só a nata. Eles pegaram os melhores de todo mundo mesmo. Os melhores de todo mundo, é exatamente o que Nimrod fazia. Pegou os melhores. A Torre de Babel ao reverso, que é aquilo que estava espalhado, eles agora uniram toda. Não, a Torre de Babel foi espalhada por Deus, né? Mas Nimrod ajuntou. A Torre de Babel ela foi espalhada por Deus, mas Nimrod fazia a mesma coisa, ela juntava. Onde é que tem um cara que sabe de alguma coisa? Rapaz, tem um cara lá um chiquinho da vida, lá na Paraíba, ele trabalha com física, com fissão nuclear. Ah, pode trazer ele pra cá. Ele é bom? Traz ele pra cá. Dá aí tantos mil dólares a ele e pronto. Então, hoje a CERN é o projeto mais caro do mundo, de 120 quilômetros de túneis, de acelerador de partículas, né? Então, eu tive vendo vídeos lá dentro, eu vi possíveis sacrifícios humanos, mais de 10 cientistas já desapareceram, ninguém sabe para onde nem porquê, e há quem diga que quando liga lá, escutam vozes, falam com pessoas de outra dimensão, sabe? Aí as outras pessoas de outra dimensão dizem, eu sou um extraterrestre, eu sou bonzinho, eu sou legalzinho, me chame pra ir, eu quero ir pra ir. Né? E aí, esse projeto, até o próprio Papa, o Papa Francisco, se preocupou com esse projeto e mandou desligar. A Rússia ordenou que desligasse, não abria guerra. Ninguém sabe o que foi que houve com a Rússia, que a Rússia abriu e ficou calada. Eu não sei se ela está participando agora do projeto. Só que esse projeto, ele vai trazer pessoas de outras dimensões para cá, seres de outra dimensão. Entendeu? Entendo. Antigamente, os espíritos vinham de outra dimensão, mas não vinham com tanta frequência. Existia uma teoria que mulheres que eram serviciadas por espíritos pariam demônios, entendeu? Ou seja, o útero da mulher é uma cerne. Os ovários, se você pegar a cerne e pegar o aparelho reprodutor feminino, você vai ver lá o aparelho reprodutor feminino. Você está me entendendo? Então, na antiguidade se acreditava assim, que esses espíritos que andam transando com as mulheres, que eram poucos, hoje são muitos, eles realmente ejaculavam dentro da mulher e a mulher produzia. Só que essa barriga, chamada barriga psicológica, durava só 3 meses. Depois a mulher, saiu um vento de dentro dela. E esse vento era um espírito materializado. Dessas gravidez psicológica, supostas gravidez psicológica, a gravidez psicológica mais demorada foi de 7 meses. E teve um agora há pouco que a mulher jurou que estava grávida e quando o médico abriu não tinha nada. E ela fez ultrassom, viu o bebê dentro e gerou o processo, a imprensa bateu em cima, mas se calou. Por que se calou? Ela tem ultrassom de 3 meses, de 5 meses, de 6 meses, de 7 meses, de 9 meses e vê lá um feto, uma criança, batendo o coração e tudo. E quando o médico abriu não tinha nada. O que foi que houve? Né? Alô? Tô ouvindo. Então, na antiguidade se acreditava nisso. Então, muitos espíritos saíam da dimensão deles e vinham para a dimensão humana através de mulheres serviciadas sexualmente. E então se paria demônios que entravam nas pessoas, entravam nos reis e faziam guerras. Agora, com essa CERN de Nimrod, porque Nimrod ainda se encontra vivo, estamos trazendo espíritos, estamos abrindo chamado Poço do Abismo. O Poço do Abismo, quem tem dom de visão, quem tem dom, já viu. Eu já vi muito, eu já vi demônios abrindo poço, fechando poço, né? E a Bíblia fala muito sobre Poço do Abismo, Poço das Almas, Poço dos Demônios.
Né? Em Apocalipse fala sobre a chave do abismo. Foi dado à estrela cadente a chave do abismo. Então, que estrela cadente é essa? Hein? A estrela que caiu, a gente sabe bem quem é ela. É. E quem é ela, na sua opinião? O inimigo das nossas almas, né? Ele mesmo, o 01. Exato, exato. Então, os contatos que eu tive com anjos, um deles, o anjo me falou: não se preocupe com asteroides, cometas, disso nós cuidamos há muito tempo. Se preocupe antes com o homem, porque contra o homem nós não podemos fazer nada. Então o anjo mostrou que existe uma preocupação não com asteroide, Nibiru, cometas, não. Existe uma preocupação com o próprio homem, que este homem chegou a uma tecnologia tal que nós podemos fazer portais interestelares, ou seja, podemos fazer um portal para sair na Baixa da Égua, fazer outro portal para sair no Beleléu, outro portal onde Judas perdeu as botas, e também podemos trazer demônios, porque nem todos os demônios que caíram estão na Terra. Você acha que dava para caber na Terra 1/3 do céu? Não tem condição, é muito. Muitos planetas, são milhões de planetas, milhões de galáxias. Poxa, até hoje o pessoal está sempre contando e aumentando muito mais a quantidade de galáxias e planetas. Não está ainda definida. Agora olha bem. Apocalipse diz assim: o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela caída dos céus na terra. Não é caindo, não. Vi uma estrela caída dos céus na terra. Dá para entender, Márcio? E vi uma estrela caindo, não. Caindo, não. E vi uma estrela caída. Já tinha caído. O que tá pitando? Estava caindo. E vi uma estrela caída dos céus na terra. E foi-lhe dada, quem foi que deu? A chave do poço do abismo. O abismo é o universo, né? E ela abriu o poço do abismo. Ou seja, a estrela caída perdeu tempo? Perdeu não. Não. E ela abriu, a estrela caída abriu o poço do abismo. E o que é que saiu de dentro do poço? E subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. E se escureceu o sol e o ar, pode significar confusão, incerteza. Gerar confusão, gerar incerteza nos homens. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, demônios. E foi-lhes dado o poder, como ao que tem um escorpião na terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, e nem a árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Essa palavra pode estar em código, e esses códigos esse gafanhoto aí subiu do inferno e obedecia ao inferno. Então esses gafanhotos são demônios. Então, eu fiquei pensando comigo, Márcio de Oliveira, esses gafanhotos vão sair pela terra causando aflições nos homens. Aí a gente pensa que a aflição é só o cara, ai meu Deus, ai meu dedo, ai minha perna, ai minha mão. Não. Aflições é briga, é confusão, é incerteza. Depressão. O patrão se revoltando contra o governo se revoltando. Oi? Não entendi. O número de depressivos aumentou consideravelmente em nosso meio. Poxa, número de depressivos. Eu vou falar no meio do exército, poxa, tá embaçado, tá sinistro.
sinistro pegar Olha, e falar. todo mês eu recebia 2 ligações de mulheres. Pastor, fui atacada pelo espírito à noite. Hoje eu recebo quase 10. Por que houve esse aumento? Hoje Tá mesmo, pastor, entendendo? eu estava acompanhando a Aí, programação do esse senhor no ataque desses YouTube, espíritos, eu vi olha o bem. senhor atendeu 2 pessoas praticamente que estavam tendo o mesmo tipo de ataque. Interessante. Exato, o mesmo sonho com a mulher a morta na cama, né? Era a mesma coisa, só que um estava num canto, o outro estava na baixa da égua. Mas era a Nenhuma mesma conhece coisa. a outra, nenhuma. As duas são membros da nossa igreja, mas nenhuma conhece a outra. E uma faz muito tempo que eu falei com ela. Então, você vê como é que está acontecendo as coisas. Então, se você parar e perceber, você vai ver um egoísmo alterando. Os espíritos estão vindo alterar a mente dos homens. Aí eu me lembrei daquela palavra que diz: e então saiu Satanás a enganar os reis da terra. Como é que Satanás ia enganar os reis da terra? Oi, tudo bem? Eu sou Satã, vamos fazer aqui um acordo? Não, sonhando. O cara vai sonhando que o inimigo vai entrar, e o cara já fica armado. Aí o outro diz: não, porque ele se armou, eu vou me armar também. E nisso aí ele vai criando, ele vai mudando o pensamento das pessoas. Eu não quero mais ser isso, eu vou ser aquilo. Eu não sou mais isso, eu sou aquilo. Então, ele está atacando principalmente a hora do sono. Eu estou orando muito a Deus para me revelar coisas para proteger os seus servos durante o sono. Mas você teve um sonho interessante. Dá para você contar o sonho para nós? Tá. Olha só. Você pode Pastor, contar em câmera lenta, assim. Eu sonhei. Ah, tá bom. Vamos lá. Todo mundo sabe, né? Sou militar e sonhei que estava numa missão. Não tenho um país definido, né? Simplesmente estava numa missão. Pelo que, quando eu já dei por mim, eu já entendia naquela missão. Eu estava observando o... Márcio, antes de você contar um sonho, chegou a hora da gente orar um Pai Nosso. Você pode orar 2 Pai Nosso? Agora. Pronto, aí você continua, a gente continua, tá? É porque chegou a hora da gente orar o Pai Nosso, eu não queria perder o horário. Então, ore 2 Pai Nossos com muita fé. Amém. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, ó Pai, porque teu o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Pai, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Vamos lá, pastor. Agora o sonho. Alô? Pode falar. Alô? Então vamos lá. Pode falar. Bom, Tô aqui. o sonho foi por volta das 3 da manhã, eu acordei. Por volta das 3 da manhã eu acordei. Esse sonho parecia muito real. Eu estava junto com outro pessoal do exército, nós estávamos como observadores, como essa tropa de paz. A gente estava observando lá como se fosse uns testes de umas armas, uns testes de umas armas de um ditador em um país. Não sei identificar ao certo se fosse na região, né, do Oriente Médio ou até mesmo aqui na América Latina. Aí a gente estava ali observando aquilo ali, conforme estava observando, começamos a observar que os testes das armas deles começaram que era somente um teste, começou a vir já contra nós. Essas munições estão caindo já próximo da gente, já estão querendo atacar a gente. Já nessa aí, surgiu um comunicado
surgiu um comunicado a nível já mundial. E eu via cair algumas coisas grandes, parecia o sonho é interessante, que eu estava com a visão aqui, mas daqui a pouco eu tenho uma visão aérea, né? Visão, negócio caindo de cima para baixo. Via caindo como se fossem uns grandes, né, torpedos, grandes mísseis caindo ali na região, só que parecia uma cenoura gigante, né, pelo negócio. Até laranja, daí caindo um aqui, outro ali, tal. Aí depois já surge esse pronunciamento desse grande ditador. Esse ditador, ele pegou e começou a declarar que o plano deles estava indo com sucesso, e agora ele estava declarando oficialmente, claramente, todo o plano dele, que os terremotos acontecendo aqui na Terra nada mais era do que eles pegando e forçando a Terra para pegar e soltar, né, demônios que eles estariam trabalhando já junto com eles, iriam trabalhar para eles em forma conjunta com esse cara. Aí só que nessa situação, aí na hora eu peguei e já fiquei, tá vendo? Comecei a falar, tá vendo? Depois vem dizer que a teoria da conspiração nunca foi. Aí os caras agora estão pegando e assumindo. E aí, nessa aí, ele estava pegando e falando mais coisas, inclusive da CERN. Tal. Nesse momento que eu falei, eu não deixei de ouvir algumas coisas a mais que ele pegou e falou. Aí, depois, quando dei por mim, já estava com já estava em outro ângulo da situação. Eu via grandes helicópteros, esses helicópteros de guerra que carrega tropas, tal, só que eles são de duas pás, né? Helicópteros enormes que dá para levar mais de 40 pessoas dentro. Aí helicópteros enormes, só que eles já atirando, massacrando toda a população e vindo para cima, a população tentando fugir e eles massacrando sem dó nem piedade, com metralhadoras tipo .30, .50, aí eles estavam vindo para cima, daí eu já peguei, já gritei para todo o pessoal que estava ali comigo, tomei a frente, peguei e comecei a falar, você está vendo que eles estão atirando? Fogo deles, vamos esperar eles, estão atirando a gente, atira desses caras, vamos derrubar esses caras. E começou, era rabo de arraia para tudo quanto é lado, mas aí eu peguei e acordei impactado com aquilo ali. Tanto que até incomodei o senhor. Foi um negócio muito, muito real mesmo. E principalmente as declarações dele, do tipo dos terremotos, CERN, em outras palavras, até o que o senhor pegou e falou sobre o terremoto ter liberado coisas e a CERN ter liberado coisas, e o senhor falou um ou outro, eu vou pegar e falar, vou ser mais exposto ainda. Era como os dois, tanto um quanto o outro, estivessem fazendo tudo o trabalho, ajudando no trabalho deles, para pegar e liberar os demônios da Terra. Esse sonho aí, você até falou em mísseis parecidos cenouras, né? Mísseis enormes, gigantes, pareciam cenouras caindo no chão. Será que eram mísseis mesmo ou eram naves, né? Porque explodiam? Explodiam? Eles não explodiram. Aí o senhor tem razão, porque eles não explodiram. Eram naves, né? Não eram mísseis. Se fossem mísseis, então eles cairiam. Explodido ali as regiões. Não, era realmente, era isso aí mesmo. O senhor matou. E pegava, só que eram, como disse, eram enormes mesmo. Que eu tive aquela visão do tipo, quando eu vi aquelas coisas caindo, eu vi aquela visão aérea, sabe aquela visão via satélite que a gente vê, e aquilo ali, olhando assim em proporções, eles eram maior do que, eles caindo assim, o diâmetro deles era maior do que galpões, com certeza, muito grande. Então é o seguinte, vamos fazer agora, depois do dia 15 de fevereiro, um estudo completo sobre o Apocalipse. Do mesmo jeito que a gente fez o estudo completo sobre a campanha da sabedoria, né? Então vamos fazer o estudo completo sobre o Apocalipse. A Bíblia diz aqui, o profeta Isaías diz, como caíste do céu.
ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, ou na terra, e tu que debilitavas as nações. Essas nações ele não debilitava na terra, porque ele caiu na terra. Então dá para entender que essas nações foram lá em cima. Porque, olhe bem, aí diz assim, ó, Apocalipse, não, Isaías 14:12. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, que é Júpiter, como foste lançado por terra. Quer dizer que ele foi lançado por terra. Tu que debilitavas no passado as nações. Essas nações aqui no original pode significar povos, lugares, mundos. Entendeu? Então ele foi caído na terra. É porque não dava para ele caiu na terra e que debilitava as nações. Antes ele ia debilitar como? Se ele não tinha caído ainda. Entendeu? Então a estrela caiu do céu, é um anjo, querubim ungido, caiu já há muito tempo. Só que muitos secretários deles, poderosíssimos, inclusive a Bíblia fala sobre dois anjos, se eu não me engano, Abededon, eu não me lembro bem o nome deles. Eles são tão fortes, que se deixar esses dois anjos soltos, eles acabam a terra com terremotos. Então, são anjos que têm poderes na matéria. E eles estão presos no centro da terra. Esses dois demônios estão presos no centro da terra. Presos por quê? Como estão presos? Será que alguém tentou soltar? Ou está tentando soltar, provocando terremotos e explosões nucleares debaixo do solo do mar? Então, existem muitos espíritos, anjos caídos, que não estão na Terra. E eles são capazes de mudar o gênero humano, o pensamento do macho, o pensamento da fêmea, o pensamento da criança, o pensamento do governador, o pensamento do presidente. E esses anjos estão querendo vir para cá faz muito tempo. Pastor, provavelmente eles também teriam vindo até com todas essas ideologias, né? Porque ele é o pai da ideologia, assim, claro. De pegar aí, desde a ideologia... do Éden, uma das primeiras ideologias que chegou ali para Eva foi, olha, não, mas quando Eva disse, não, Deus pegou e falou que quando a gente comesse desse fruto, certamente a gente morreria. Foi quando a serpente disse, né, que, não, Deus disse isso, mas na verdade ele não quis dizer exatamente isso. Aquilo ali já foi uma ideologia. Olha, o cara que inventou uma ideologia para cair 1/3 dos anjos do céu, não criará uma doutrina para derrubar os homens na terra? É claro, meu amigo, que os anjos é bem mais sabido do que você e eu. Milenares. E os anjos estão na presença de Deus e eles foram enganados. Então, eles foram enganados, quanto mais comedores de arroz com feijão e rapadura. Já tá velho, com 80 anos, já não consegue já muita coisa. Então é o seguinte, esses espíritos ideológicos, principalmente da linha dos anões, né, que a Igreja Católica, ela é uma das igrejas que mais tem pesquisa nessa área de demonologia. A gente pensa que são os evangélicos que têm um vasto conhecimento na área de demonologia. Enganam-se. Eu queria mesmo ter acesso aos livros católicos, que eu não tenho, né? E eles são crânios em demonologia, em espíritos caídos, e a Igreja Católica ela tem uma parte do Vaticano só para isso. E os caras passam dia e noite estudando isso, né? Então, existem muitas partes dos anjos que caíram, que não vieram para a Terra. E no momento que eles vierem, eles vão se aliar aos homens e vão tentar mudar a mente dos homens. Veja que a Bíblia é bem clara, não foi a estrela que abriu o abismo, foi o homem que deu a chave. Foi alguém que deu a chave do abismo para ela. Quem foi que deu a chave do abismo para ela? Para a estrela? O homem. Porque, olha, lá em cima é tão grande. Esse negócio assim, eu tô com medo dos extraterrestres dominar a gente. Se os extraterrestres quisessem dominar a gente, meu amigo, já tinha dominado. Você acha que se houvesse um planeta super evoluído para dominar a Terra, dominava em 2 tons, com nossas armazinhas, pei, pu, pei. Se nós inventamos máquinas hoje
que uma máquina só que Nikola Tesla inventou pode matar 3.000 homens dentro de meio minuto, ela identifica o cara pelo calor e pela energia que corre nos nervos da pessoa. A torre de Tesla ela é capaz de detectar um camundongo e ela dá uma descarga elétrica. Só que essa descarga elétrica que a torre de Tesla dá não mata. Se você olhar no YouTube, ela faz um barulho assim. Zzz, zzz, zzz. Aí o cara leva uma descarga, mas não morre. Só que se o cara alterar a descarga, dá e o cara vira poeira. Você tá me entendendo? Sim. Essa torre de Tesla já é usada hoje, é porque não saiu aí ainda no Mercado Livre. Mas é uma torre que se você botar essa torre no lugar, lá vem um ratinho. Um ratinho. Ela identifica o ratinho e dá uma descarga elétrica, o bicho fulmina. Então, com a torre dessa, nem avião, nem homem chega perto. Chegou perto, ela identifica e dá uma descarga elétrica. Então, eu já vi programas sobre isso no The History. Nikola Tesla, ele pegou e inventou. Foi um negócio, era tão grande o que ele inventou, que a gente está vendo aqui, por exemplo, a internet, que foi ele que inventou. Só que o conceito dele era tão além, que ele tinha feito energia elétrica sem fio, e era para nível mundial. Mundial, para o mundo todo ter energia. Essas fios, por exemplo, aqui em casa, esses fios aqui, ou nas igrejas, esses fios aí, tudo, não ia precisar. Eu imagino os produtores de cabo de energia elétrica, por que esse cara tá querendo? Energia elétrica de graça, os próprios vendedores disso aí, os caras têm tecnologia, está muito superior, tanto que agora eles estão colocando armas laser, que o pessoal achava que nunca ia ter. O pessoal pode colocar no YouTube e vai ver lá, agora os canhões, os navios norte-americanos estão agora sendo equipados com canhões laser, que é capaz de, por exemplo, ver uma frota lá de aviões, eles ao invés de mandar um míssil, agora eles são abatidos na velocidade da luz. Bum, 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 e não faz nem ideia do que acertou. Não, exato. Os Estados Unidos já está armado. Quando eu vi na televisão os americanos dizendo: paz e amor, estamos desmontando as bombas atômicas. Não queremos guerras atômicas. Todo mundo desarme suas bombas atômicas. Eu digo, ele está desarmando porque tem coisa maior. Está desarmando porque tem coisa maior. E essa coisa maior é esse escudo aí, que vamos dizer, que se o Irã jogar um míssil nos Estados Unidos, lá de cima ele explode um míssil dentro do próprio Irã. Né? Sim. É uma questão de milésimo de segundo, não é bala, não é projétil, é um raio, é o raio da morte, vem, explode tudo. E também é o seguinte, nós temos máquinas hoje que podem nos levar para a Idade da Pedra. Por exemplo, a Rússia tem uma máquina com um chamado pica-pau. Fale comigo, pica-pau. Pica-pau. Um nome tão simples, mas esse pica-pau, ele pode apagar o Brasil dentro de meio minuto. Tudo que for eletrônico, apaga. Ele já foi testado nos Estados Unidos e dentro de 2 horas apagou parte dos Estados Unidos. Aí os assim Estados, como também teve aí os Estados Unidos que apagou um navio americano. O senhor já deve ter visto esse vídeo também. Não. Teve um jato russo que praticamente deixou um navio norte-americano à deriva. O pica-pau é uma invenção russa. Por que o nome pica-pau? Porque o pica-pau faz pei, pei. Pei, pei. A batida do pica-pau. Pei, pei. Pei, pei. Ele dá 2 em 1. 2 em 1. E o pica-pau russo, ele é do mesmo jeito. É um sinal eletrônico. Pei, pei. Pei, pei. Só que apaga tudo. Tchau! Apaga tudo. Então, imagina o cara com essa arma, lá vai você, dentro de um navio, com bomba até nas orelhas. Bomba, tal. De repente passa um avião, que eu nem sabia disso, do avião. Joga um raio desse do pica-pau em cima. Tchau. Vira um sucatão. Vira um sucatão. Agora, esse do navio eu não sabia não, mas dos Estados Unidos, em 1970, quando o pica-pau foi inventado, veja que já faz mais de 40 anos que foi inventado. Eles apagaram parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos descobriram que foram os russos. Então os russos escreveram
uma petição de desculpa. Segundo eles estavam testando uma máquina, o raio da máquina errou e apagou parte dos Estados Unidos. Entendeu como é a coisa? Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo, sabe? Agora, os Estados Unidos quer brigar com todo mundo, mas não briga com o russo. Você já viu ele querendo, vamos brigar, russo, vamos! Porque o russo, ele apaga os Estados Unidos dentro de poucos minutos. Você imagina apagar uma cidade como São Paulo por vários dias, imagina o caos. Quando eu falo apagar, é tudo. É carro que tem injeção eletrônica parar, é elevadores, motores de água, tudo que é eletrônico. Fica todo combustível lá embaixo do buraco, só que não tem como puxar o combustível porque as bombas não funcionam. Um exemplo. Bem, se nós já temos uma máquina dessa, imagina os extraterrestres. Então, se os extraterrestres quisessem conquistar a Terra, meu irmão, não era massa com um fuzilzinho que ia impedir. Ao contrário, se viesse os extraterrestres destruir Márcio, como o Márcio é um negão sabido, Márcio ia dizer, não, rapaz, vem cá, vamos conversar, para tomar um cafezinho aqui com Ingrid. Chega, Ingrid, bota um cafezinho aqui pro ET. Mas ET é legal, tu é tão bonito, ET. Eu queria ser assim, que nem tu verde, cozinha verde. Ah, adoro cor verde. Né? Vai, Ingrid, bota café, Ingrid. Vai, Ingrid, bota café pros verdinhos, vai. Ingrid, Ave Maria. Não, mas é o seguinte, eles não podem avançar, porque se eles avançar, vai ter outros anjos que vão atacar eles. Aqui na Terra tem anjos chamados guardiões, que eu tive o privilégio de conhecer alguns. Esses anjos guardiões estão em lugares como Sibéria, lugares longínquos, inclusive no pântano da morte, onde nenhum homem pode chegar. Se o homem chegar, ele adoece, bota para morrer. Se você colocar aí lugar onde o homem chega e coloca para morrer e adoece, você vai ver na Índia. E nós podemos ver o serviço desses anjos guardiões nas pirâmides, nas paredes das pirâmides, conversando com o faraó, batendo papo com o faraó. Eram os anjos com cara de águia. E podemos ver hoje, today, a ação desses guardiões. Você vai encontrar 2 vídeos na internet de 2 cometas que entraram na nossa atmosfera. Cometas enormes. E esses cometas foram acompanhados por uma nave que não poderia ser humana para chegar a uma velocidade daquela. Não é humana. Existe nave humana, mas não chega àquela velocidade não. E a nave chegou ao lado do cometa e jogou um raio branco no cometa e o cometa explodiu. Isso aconteceu na Rússia, que o cometa deu uma explosão tão grande que iluminou a Rússia toda. Saiu até no Fantástico. É fantástico. Tá me ouvindo, Márcio? Eu lembro dessa situação. E o outro, eu não me lembro o lugar, o cometa entrou enorme, pesando toneladas. E esse cometa vinha com milhares de quilômetros hora. E uma nave foi de encontro ao cometa. Quando ela chegou no cometa, ela começou a acompanhar de ré. Ela deu ré. O extraterrestre lá deu a marcha ré. E o cometa... E ele jogou um raio novamente no cometa e o cometa explodiu. Então, graças a Deus que existem esses guardiões aí. E esses guardiões não querem conversar com você, não querem conversar comigo. Ele está na dele. Mas eles estão guardando a Terra. Se a turma da estrela que caiu quiser invadir a Terra, esses guardiões destroem eles, entendeu? Entendo. Então, mas se o homem disser, ô bichinho, vem cá, chega, vem cá, estrela cadentinha, chega, vem cá, e de repente oferecer a Terra, abrir o planeta, ele entra. E aí os anjos não podem fazer nada. Que aí eles conseguiram legalidade. Conseguiram legalidade, é um jogo de legalidade. Porque essa terra, ela não está desprovida de guarda, não. Primeiro tem o Jardim do Éden, que tem um anjo lá muito forte. Está na Bíblia, em Gênesis. Então tem um guarda. Se a gente não acreditasse em guarda de maneira nenhuma, a gente tinha que admitir a existência de um guarda, que é o guarda do paraíso.
E você acha Sim. que o demônio ia deixar, que o anjo ia deixar o demônio tomar conta da terra, inclusive do paraíso? A guerra é grande. Mas eu acredito em milhares de guardiões que é escrito no livro de Enoque, né? Então tem vários nomes de vários anjos guardiões nesse local. E esses anjos guardiões guardam a terra. Então você pode dormir tranquilo, porque o planeta fulano de tal não vai atacar a terra. Se atacar, eles lá em cima se viram, né, com os anjos. Mas se de repente surgir um cientista maluco, e esse cientista maluco criar um projeto Filadélfia, que é um projeto CERN, e esse CERN aí ser um portal, então o anjo não pode fazer nada. Entendeu como é a coisa? E existem várias dimensões também. Imagina que os espíritos maus são como se fosse uma sombra. E de repente essa CERN, ela começa a se atrair 10 sombras por mês, 20 sombras por mês. Você tá me entendendo? Tô entendendo. E essa sombra sai acompanhando as pessoas, para mudar a opinião das pessoas, para jogar um rei contra outro rei, para jogar um povo contra outro povo. Eu estou acreditando nisso fortemente. Eu estou acreditando que o portal foi aberto. Graças a Deus que esse portal é fraquinho ainda, mas eles vão aperfeiçoar. Eles vão aperfeiçoar. E o que Deus tinha medo, Deus não queria não. Deus disse, se o homem fizer isso, eles vão fazer qualquer coisa que eles quiserem fazer. Tá na Bíblia, Márcio. E pastor, eu ainda vou para aquele ditado da terra, né? Por onde passa um boi, passa uma boiada. Vai passando devagarzinho, né? Passa um boi, passa uma boiada. Você entendeu o que quer dizer? Se passa um, vai passar. Você sabe, é que nem no exército. Por onde dá para colocar uma corda para passar um soldado, passa o exército inteiro. Eu não sei, Deus guarde e que isso demore, quebre muito, dê curto-circuito, tenha bichos gordos que entalem no meio, né? E que Deus dê bastante... Os homens para pegar e sabotar esse negócio também. Que os homens tenham raiva e sabote, mas porque esses contatos estão longe da população, mas segundo informações, Hitler teve contato com esses homens e mudou a ciência, inventou a turbina, quebrou o átomo. Quem quebrou o átomo foi Hitler, foi o Otto Rosenberg. Se eu não me engano, foi esse cara aí, alemão, quebrou o átomo, né? Porque todo mundo só fala de Einstein. Einstein era um garoto da infância, né? Esse Otto aí, ele, além de quebrar o átomo, ele desenvolveu formas de captar partículas beta, partículas gamas, delta, os neutrinos, que a maioria das pessoas não sabe o que é neutrinos. Ele criou capacidades de fazer com que o neutrino vire eletricidade. O que é neutrino? Neutrino é uma partícula do átomo da luz do Sol. Olha, quem tinha trabalhado com neutrino era... Quem tinha trabalhado com neutrino era Nikola Tesla. Eu acho que essa energia que ele queria que o mundo todo tivesse de graça vinha dos neutrinos. Então os neutrinos, eles são presentes até à noite. Eles são uma partícula que eles vêm, passa pela telha da sua casa, passa por dentro da sua cabeça, desce pelos pés, vai para o centro da Terra e aquece o centro da Terra. Então, se o cara souber pegar esse neutrino, ele inventa uma máquina que do nada ela se auto-energiza. E também Nikola Tesla criou a energia antigravitacional. Ele criou, e eu vi o vídeo que ele criou, e criou também uma máquina que aumenta as partículas alfas e betas da mente, fazendo com que a pessoa levante uma estante, quebre uma tábua de 1 metro, faça a tábua se quebrar todinha, né? É uma coisa que vai além do magneto. Ele criou uma coroa, que essa coroa tem um poder de ser uma bobina, do jeito que entra 12 volts na bobina do seu carro e sai 32 mil volts.
Então entraria o nosso pensamento alfa e beta e sairia uma descarga elétrica capaz de derrubar uma casa. Então, os homens estão trabalhando nisso. Só que eles estão trazendo para o mundo seres trevosos. Eles estão enganados. Eles estão pensando que são extraterrestres. Na verdade são, mas são do mal. E lá eles estão aparecendo, oi, nós queremos mudar a humanidade, a história da humanidade. Mudar sim, mas pro lado deles, né? Pro lado deles e colocar todos os homens contra Deus. Né? Vai chegar um tempo que os homens se revoltarão contra Deus. Isso já será a ação desses espíritos. Enquanto o homem está dormindo, eles estão cochichando no ouvido dos homens. Né? Eu me lembro que eu estudei uma casa que ela tinha um espírito. E esse espírito era um assassino. Então todo morador que morou nessa casa matou a família. De noite eles escutavam um cochicho. Mata, mata. E aquilo ia pro subconsciente do cara e o cara virava um assassino. Veja como é que eles agem de noite, tá vendo? Estou ouvindo. Então, a comunicação com os céus, com outros planetas, sempre foi um desejo dos homens. Os judeus conseguiram essa comunicação através da Arca da Aliança. Através da Arca da Aliança, a Arca da Aliança era como se fosse uma televisão, um plasma de Deus. Então, existia 2 anjos, um tocando uma asa no outro. No meio das asas aparecia uma imagem. Essa imagem era a de Deus. Então Deus dizia para os judeus, faça isso, faça aquilo. E os judeus faziam. Você está me entendendo? Estou entendendo. Mas essa mesma arca, só que a arca da aliança dos judeus, era muito parecida com a arca de Anubis, que era uma arca que aparecia um ser e falava, só que não era Deus. Agora, nós estamos querendo fazer a nossa própria arca da aliança, que é um projeto enorme de 120 quilômetros de distância, né? E que nesse portal, quando acende, se ouve vozes, se ouve gritos, se fala com pessoas. E por que é tão secreto? Por que é tão secreto? Fala, né? O intuito deles não é que a gente vai mexer com a massa escura e caramba, só que não diz, mas a gente pretende fazer o quê com aquilo ali, com toda essa informação? Eles nunca falam. Eu assisti vários documentários, nenhum deles explica. Não pode, não pode. E os desaparecimentos que houve? Cadê os cientistas que desapareceram? Estão aonde? Por que eles desistiram do projeto? Então, que Deus nos proteja e nos abençoe. Esse comentário que a gente está fazendo na rádio e no YouTube é para que as pessoas fiquem alertas, porque está havendo mais influências espirituais do que no passado. Mais influência. Quando eu fico olhando para o Apocalipse e dizendo, então, fulano saiu a enganar os reis da terra. Como é que ele saiu para enganar os reis da terra? Né? Então vai haver um momento que os reis da terra vão ser enganados. Eu estava vendo um depoimento de um ministro da Justiça americana, um ex-ministro, que ele disse que um dos oficiais chegou e disse, alguém quer falar com você, alguém muito importante. Aí ele disse, quem é? Aí ele falou, é alguém muito importante e é urgente. Aí ele falou, quem é? Ele já está aqui, eu quero que você receba ele. Aí ele disse, está certo. Quando ele está certo, um cara entrou pela porta, né, de repente, rápido, e disse para ele que ele era de um planeta fulano de tal, que estava vindo para a Terra tentar reorganizar a Terra, porque a Terra está desorganizada, e queria que ele aprovasse tal projeto militar, e que não poderia conversar muito com ele, porque ele só tinha 2 horas de materialização, que ele estava materializado, mas dentro de 2 horas ele iria desaparecer. Você está me ouvindo?
Tô ouvindo. Essa materialização é conhecida pelos exorcistas. Se você olhar no YouTube, lá você vai encontrar pessoas que dão carona à menina da estrada e são mortos. A menina da estrada é um demônio que se materializa na cidade. E ela é bem linda, maravilhosa. E ela é fria, ela é cínica. Então, ela dá com a mão. Aí tem 3 pessoas no carro. O namorado, a namorada dirigindo e um abestalhado filmando. Você tá me entendendo? Tô entendendo. Então, o cara filmando tudo. Tá filmando e o namorado conversando. Aí o namorado disse, oxente, como é que pode uma menina nessa hora, no meio da estrada? Uma menina de olhos claros, cabelo louro, uma menina branquinha. Então, os mais doidos ainda que pararam. aí eles pararam. Quando eles pararam, a menina entrou. E a menina olhou para a câmera deu aquele sinal de como se tivesse interferência, mas deu pra gente ver o nariz bem feito, os olhos de mel, a testa bonita, é uma lourinha linda. Só que ela é fria, ela olha para a câmera fria. E ela olha para frente a namorada que estava dirigindo o carro disse, para onde você vai? Aí ela apontou para frente. Então, eles fecharam, fecha a porta, ela fechou e o carro continuou dirigindo. E o abestalhado de Jesus ficou só filmando. Ele filmava o namorado, filmava a namorada e filmava ela. Quando filmava ela, ela baixava a cabeça. Né? E então, ela foi tremendo, ela dava uma tremida. Eu assisti esse vídeo mais de 20 vezes. Eu olhei cada detalhe, do nariz, a boca, o olho. E quando ela olhava para a câmera fazia bzz, bzz, bzz. Eu digo, eita, rapaz, ele está desmaterializando. Ela não pode ficar materializada há muito tempo. Então, ela começou a desmaterializar, ela botou a mão na cara. E o cara disse, parar onde? Aí ela botou o dedo assim, ali, ali. E o cara filmando a cara dela. De vez em quando o cara tirava e filmava de novo. Aí, meu amigo, chegou uma hora que filmou, ela já estava tremendo com a mão na cara. Aí ela dá aquele grito e abre aquela boca enorme. Ah! Aí o cara vira o carro, capota, morre o namorado, morre a namorada, só não morre o cara da câmera. Tá no YouTube, você pode olhar. Tá entendendo? Então, os demônios eles se materializam, mas eles não podem ficar muito tempo materializados. Quem se apresentou para esse secretário de Estado aí americano foi um demônio. Por isso que ele disse, eu não posso ficar, só tenho 2 horas. Pastor, em cima do que o senhor está falando agora, desse camarada americano, também tem vídeo, tem história lá, ex-primeiro-ministro do Canadá. O cara é só ex-primeiro-ministro, né? Não estou falando de algum doido, de algum embriagado qualquer, não. O cara pegou e falou que fez uma pequena denúncia de leve, vamos assim dizer, que tem vários extraterrestres. Assim, você entendeu o que eu quero dizer? Eu vi ele falando. Inclusive, muitos deles trabalhando para o governo norte-americano. Eu vi eles falando, segundo ele, eles já estão aqui, já fizeram um acordo, né? E já estão comandando já muita coisa. Os States estão em acordo com ele, da mesma forma que Hitler estava em acordo. Sim. Então, eles já estão aí. Então, é aguardar, né? E pedir a Jesus que, por causa das crianças, tenha misericórdia, que os planos dele dê tudo errado e que Jesus reine nessa terra por mais tempo. Né? Eu acho que isso vai demorar muito, mas eles vão começar a influenciar as pessoas através de sonhos. Né? Os sonhos é o portal. Eles vão tentar influenciar as pessoas sobre sonhos. Né? Então, a população vai mudar. Eles vão ficar com raiva de Jesus, com raiva de Deus, com raiva de Bíblia, com raiva de cristão. Vão ficar com raiva por causa dessa influência. Aí é onde começará o fim. Né? Talvez a vontade deles não seja a destruição da terra, mas o domínio total da terra para continuar o reinado. Que eles não querem que acabe o reinado. Mas Jesus mesmo falou que o reino deles é limitado e finito.
O meu reino é eterno. Então Jesus mesmo declarou que o reino dele vai chegar um tempo que não vai mais acontecer, né? Mas que essa questão de extraterrestre, Nimrod, tal, inclusive os caras são tão espertos que quando 100, quem matou Nimrod foi 100 da Bíblia. Sim. Nimrod era um cara grandão, de quase 3 metros de altura. Então, quando matou o gigante Nimrod, Nimrod era um homão, 3 metros e pouco. E 100 matou e deixou numa sala, né? E quando foram olhar para o corpo de Nimrod, estava sem o pênis e sem os testículos. Alguém foi lá e cortou. E levou. Por quê? Quem faria isso? É claro que é um seguidor dele, né? Para quê? Possivelmente eles queiram ressuscitar ele mais adiante, né? Ou trazer o DNA dele à vista novamente. Então são os mistérios da Bíblia, né? Sim. Eu sei que Deus é o Senhor. E quanto a igreja tiver nessa terra, o espírito do anticristo não se manifestará. Que a Bíblia fala sobre o espírito do anticristo. Que espírito é esse? De onde vem? Né? Então a igreja do Senhor impede dele, a presença da igreja impede dele se manifestar totalmente. Agora quando a igreja for tirada, aí ele domina tudo, mas tudo mesmo. E hoje nós vivemos numa sociedade que é capaz de dominar tudo. Hoje o governo sabe o quanto você come, o quanto você bebe, aonde você gasta. Você gasta, tem controle de tudo. Controle de tudo. Você vai só no cartão passando e eles, olha, fulano foi ali, foi acolá. Inclusive, essas máquinas que tiram foto, radar. O radar tira foto de todos os carros. Não é somente do carro que passa em alta velocidade, não. De todos. Então, se houver algum problema, qual foi a hora? 3 horas. Então, olha lá no radar 3 horas. Não, mas o bandido não passou com velocidade porque ele não era doido, mas ele passou. No momento que ele passou, tira. Não multa, mas tira. Tem um programa de reconhecimento facial, tipo, por exemplo, ó, pastor Joilson. Ele teve ali naquela praça, depois foi ali, olha aqui, ó, é só pelo reconhecimento facial. Uma câmera pegou, outra câmera pegou. Esse reconhecimento facial aí, ele é uma das invenções mais fortes do homem. Quando isso for colocado, eles vão poder saber qual o computador que você está usando. Eles olham pela webcam do seu computador, olham pela webcam do seu celular, né? Você pensa que a webcam do seu celular, eles conseguem olhar, inclusive o serviço secreto, tanto brasileiro quanto americano, rapaz, o bandido fulano tá com o celular tal. Eles pegam o número, eles entram pelo seu celular e olham pela câmera do seu celular, tanto a frontal como a traseira, onde é que você tá. Você já imaginou isso? O poder disso aí? Sim, eu vi numa gravação lá, uma reportagem que eles até, um celular roubado, eles foram atrás e mostrando isso aí, mostrou a foto, né? O celular pegou a foto de quem receptou pela primeira vez e quem passou a segunda. Só que aquilo é ultrapassado já. Aquilo ali, qualquer hacker coloca. O modelo hoje, porque aquele ali o cara tem que estar com o celular na mão para botar o programa. Hoje não precisa mais disso. Pela internet, pelo próprio chip do aparelho, eles entram, abrem a sua câmera, olha para você. Não precisa dispositivo. Aqui ali no Fantástico eles usaram o dispositivo, né? Um programa que botaram tal. Mas esse programa já é ultrapassado, porque esse programa também é colocado pela linha. Só que é bem mais difícil, né? Mais fácil você pegar um celular e botar. Mas se eles quiserem, eles olham qualquer celular. Tá lá, o cara tomando banho, o celular de lado, e eles abrem o olho pelo celular. Aí olham, hackers já conseguiram fazer isso demais. Então, por isso, quando você for tomar banho, cubra a lente do seu celular. Celular, isso aí, pra mim, até os notebooks, qualquer coisa que tenha câmera, inclusive esses videogames aí, tudo que tem câmera, dá pra ser feito sim. Exato, dá pra ser feito sim mesmo.
Pois é, vamos concluir essa palavra sobre o Apocalipse. Vamos fazer um estudo sobre isso. E você e todos nós devemos nos proteger à noite, orando, rezando. Você é católico, reze. Você é católico, ore. Ore a Deus, faça, toque na sua cabeça, na sua nuca, abençoe seus filhos, sua mulher, seu marido, e vá dormir em paz, né? Mas sabendo que o homem, enquanto a gente dorme, os homens estão com a moléstia dos cachorros, querendo contato com extraterrestres. Eles não querem saber quem é, eles querem ter contato. Eles querem abrir a caixa de Pandora, né? Tá lembrado da história da caixa de Pandora? Sim. Me conta aí a história da caixa de Pandora. Já vou direto no final, né? Que a caixa de Pandora é a caixa que, se aberta, vai destruir o mundo inteiro. Na caixa de Pandora, a caixa de Pandora tinha uma... A caixa de Pandora era proibida a pessoa abrir, mas como a pessoa é muito curioso, né? Quer saber o que tem dentro, tem lá, não abra. Cuidado, perigo, não abra. Aí o cabo senta em cima da caixa, deita de lado, olha pra caixa, bota o dedo na caixa, bota o pé, fica catucando na chave da caixa. Mas por quê? Que nem fruto proibido, né? Você pode comer o jardim inteiro, mas não pode comer daquilo ali. Aí o cara vai logo pra aquilo ali. Então... É só questão de tempo. O cara deita, vai tomar banho com a caixa, fica olhando na caixa. Que danado tem dentro dessa caixa que pode destruir o mundo? Eram demônios. Quando o cara abriu a caixa, saiu o espírito. Tem alguma semelhança com a CERN? Tem. A nossa grande caixa de Pandora. E você vê, eu quero convidar você e todos que estão me ouvindo em 20 e poucos países, que veja a abertura da CERN. Você bota assim, abertura da CERN. Como você é uma pessoa espiritual, você vai ter um choque muito grande, porque antigamente as coisas eram feitas escondidas. Aí agora não, é feito aberto. Primeiro você vai ver um bodão lá berrando, um bodão. Aí depois o bode pegando a cabra, pegando sexualmente a cabra, né? E depois cenas de sexo, depois vem coisas como fosse espírito saindo de dentro da CERN, né? Depois o bode berrando, tem um bode, tem um touro. Do Caça-Fantasmas lá, umas coisas voando esquisitas. Veja a abertura da CERN, eu vi umas 10 vezes. Tem muito simbolismo e eu pensei que os suíços eram secos, não acreditavam em nada. Mas se você olhar a abertura da CERN, você vai ver espíritos, vai ver um espírito chamado Mulu, que é um espírito que não mostra a cara, que é o Mulu Aue, que manifesta lá, se você botar assim, autoespiritismo na África, aí aparece esse espírito, eles fazem um... Eu ia perguntar pro senhor, eu já tinha visto, que é tipo como se fosse um monte de palha que fica se mexendo e anda e faz um monte de coisa aí, quando levanta não tem nada, é isso? É isso aí. Os espíritos dançam e a gente fica duvidando, pensando que tem um cara de baixo. A gente fica duvidando, pensando que tem um cara de baixo. Depois o cara vai e vira, não tem nada. E dá cambalhota, faz tanta coisa e vai pra lá, vai pra cá. Eu já vi essa coisa assim. Esse espírito estava lá na abertura da CERN, estava Asmodeu, que é o homem bode, tava todos os espíritos, os chefes estavam lá, os reis da terra se ajoelhando perante a CERN. Então, você dá uma olhadinha que você vai ver a grande espiritualidade que há naquela abertura da CERN. Depois você vai ver sacrifício humano na CERN. Um guarda da CERN gravou 5 pessoas matando uma mulher de madrugada na CERN. Aí, quando essa conversa vazou para a internet, o chefe da CERN disse que aquilo era uma peça teatral. De frente à estátua de Shiva. Como é que uma peça teatral, de frente à estátua de Shiva, à meia-noite, 1h da manhã, e sem plateia? Sim, quem são? E quem são os personagens? Cadê a mulher? A mulher que foi sacrificada, cadê a mulher? Tá parecendo aquele desenho Monstros S.A. Não, era uma peça teatral. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Tá querendo enganar quem, pô?
O incrível foi que a própria mulher queria ser sacrificada. Ela mesmo levanta o peito pro cara descer com a faca, né? É como se ela tivesse possuída. Achei muito estranho. Mas uma peça teatral, meia-noite, como é de 1 da manhã? Oxê, Até aí, pastor, sem eu plateia? acredito até no lance ali do sacrifício dela ter sido até possessa, coisa desse tipo, porque eu entenderia que o sacrifício teria que ficar assim de forma passiva mesmo, tipo para ser aceito, tipo como, por exemplo, o Isaac estava pronto para ser sacrificado, de uma forma passiva. Eu não estava ali se debatendo, pai, você tá louco? Não, estaria justamente ali para ser entregue mesmo para a situação. E é claro que ela deveria estar possessa ou coisa desse tipo, ou drogada. Rapaz, ou drogada, né? Então, Márcio, fica essa palestra instrutiva, alerta para o mundo espiritual. Não pense que o extraterrestre é longe do mundo espiritual. Os extraterrestres são espirituais, sim, do mal ou do bem. A estrela que caiu também é espiritual. Não pense que a estrela que caiu não é espiritual. Ele faz descer fogo do céu. Faz descer fogo do céu. Então, ele tem algum poder, tem alguma força. E fica esse alerta para a gente estar percebido que desde que abriu esse negócio em julho ou foi junho do ano passado, a humanidade está em conflito, Brasil está em conflito, Cicrano está em conflito, é o povo contra o governo contra o povo, patrão contra o empregado, empregado contra o patrão, a mulher contra o homem contra a mulher, e a coisa está aumentando. Tem alguma coisa que está saindo fumaça e se espalhando pelo mundo. Diz que os gafanhotos saíram, mas não diz que saiu todo de uma vez, né? E pastor? Oi. Desde quando abriu esse negócio, agora as situações ficou meio anormal, né? Desde quando abriu esse negócio, o poste tá mijando o cachorro. É verdade, viu? É verdade. Acho que ficou de cabeça para baixo. Inclusive, pastor, sei que o senhor já explicou sobre, sem fugir do tema, sobre esses portais, tudo que está acontecendo. Está havendo muitos casos de, eu sei que o senhor já explicou, mas de depressão tem aumentado de forma, e aqui no Brasil, vou dizer por exemplo, sou militar, aqui no Brasil, e pelo fato da própria natureza do brasileiro, quando a pessoa tá depressiva, né, a pessoa já é associada tá com frescura, é porque não quer trabalhar. Existe casos, claro, não vou pegar e procurar tapar o sol para alguma peneira, mas eu tenho observado muitos casos praticamente reais mesmo, e o senhor já explicou que também tem problema de alimentação, sono, mas que, por exemplo, as pessoas não estão comendo da forma certa, falta de ômega 3, por exemplo. Olha, depois que o senhor deu a recomendação, inclusive tenho até visto também, não só o senhor, como o doutor Laí Ribeiro e vários outros, explicando sobre a importância, né, do ômega 3 para o nosso tutano, para todo mundo que está ouvindo. Olha, né, não estou vendendo, vou falar como o senhor diz, não estou vendendo ômega 3, mas precisamos tomar ômega 3. Aqui em casa, eu estou fazendo propaganda, mas nós somos adeptos disso aí já há um bom tempo e tem melhorado, tem nos somado de forma absurda. Você poderia falar só um pouquinho mais sobre esse negócio da depressão, pastor? Bem, tem lá o vídeo explicando sobre a depressão, tem cura, tal. Esses números de depressão pode sim estar associada a espíritos que são vampiros, que são carrapatos, que sugam a energia da pessoa, então a pessoa fica deprimida. Além dos fatores alimentação, fatores espirituais normais, existe, o seguinte, vamos dizer que a CERN, ou outro portal que a gente nem sabe que exista, que é possível ter um portal na Rússia, viu? Porque existe a CERN, essa que nós conhecemos, mas também existe desconfiança que a Rússia tem um portal
desde 1975, criado pelos cientistas alemães de Hitler. Ou seja, quando acabou a guerra, cada um pegou cada um pegou sua fatia, a sua fatia cada um pegou sua fatia de cientistas. Então, vamos dizer, esses espíritos são vampiros, eles precisam viver. E eles vivem de energia. E então eles vão sugar essa energia da onde? Vão sugar a energia dos homens. Vão sugar a energia dos animais. Por isso que aparece vaca chupada sem nenhuma gota de sangue. Aí o cara fala, ele chupa cabra, é o chupa-cabra, né? E ninguém vê esse chupa-cabra. Aqui na América Central, houve centenas de mortes de ovelha, sem nenhuma gota de sangue. Ou seja, sugar o sangue da ovelha todinha. Nem se fosse uma cobra que picasse, fazia isso. Então, também houve casos de pessoas sugadas, porque houve abafo, para não haver terror, né? Ou esses homens criaram um vampiro de laboratório, ou estão trazendo vampiros. Agora, esses vampiros fazem o seguinte, eles voam pelas cidades, procuram as pessoas que têm problemas e se encostam nelas. E elas começam a sugar essas pessoas à noite pela nuca, né, deitando atrás delas, ou sexualmente, fazendo sexo com elas. Por isso que o estouro de espírito fazendo sexo com pessoas está grande no mundo. Os cientistas, os psicólogos estão abismados com isso. Porque era um caso perdido, outro agora está direto. Então, esse caso de depressão pode sim estar ligado à presença de espíritos de outros mundos que estão chegando. Estão chegando. Isso pode durar anos, pode durar 20, 30 anos, até que chegue um número grande. Mas pode chegar rápido. Mas, na minha opinião, singela opinião, estão chegando e a humanidade está ficando louca. Louca, louca, louca. Entendeu, Sim. Márcio? Então, existe até a depressão espiritual, que é aquela depressão que os espíritos provocam. Se você dá uma olhada, homem sai do elevador e espírito vai atrás, você fica abismado. Eu cheguei a ver. O cara tava no elevador, aí o elevador abre, o caba sai, aí sai um homem branco, lento e com a cabeça baixa atrás dele. O que é aquilo ali, Márcio? Vampiro. Vampiro. Por que o vampiro tá atrás? Porque a energia é da nuca, né? Exato. Agora vai olhar esse cara que saiu do elevador, vai dar uma olhadinha se ele não tem depressão. Tem. Tem Essas sim. palavras, pastor, como eu cheguei a observar, são estupros energéticos. A palavra seria mais chula ainda. Seria estupros energéticos que anda acontecendo. Isso quando espírito toca nas pessoas, ou pessoas tocam em pessoas. Por isso que você não deve deixar ninguém ficar tocando em você. Tem gente que fica falando e tome o dedo, e tome o dedo. Não, vai tirar esse dedo pra lá, rapaz. Porque isso aconteceu até com Jesus. A mulher do fluxo de sangue não tocou em Jesus? Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, saiu o quê? Energia. Poder, energia. E ela foi curada na hora. E Jesus não sabia quem foi que tocou. Até Jesus fez. Quem foi que me tocou? Aí Pedro, que era aqui do sertão, Pedro, ô bichinho, a multidão tá muito grande, bichinho, te apertando. A mulher menstruada não podia tocar no sacerdote. E não podia, mas ela tocou, e quando ela tocou, ela levou uma descarga de energia muito grande. E nem o sacerdote podia tocar no defunto. Era proibido um sacerdote tocar no defunto. Por quê? Porque o defunto poderia puxar a energia todinha do sacerdote. Aí, esse conhecimento, eu já tinha muitos anos, até que alguém ligou para mim e disse, pastor, posso contar uma história para o senhor? Eu digo, pode. O pai dela foi para o enterro do amigo, tocou no amigo, quando voltou, morreu. Nossa Senhora. Eu digo, que é isso, rapaz? Foi, era muito amigo? Ele disse, não era muito amigo não, mas
Ele foi tocar, aí ele chegou assim meio emocionado, aí deitou no sofá e morreu. Bem, pode ser um caso simples de ataque cardíaco, alguma coisa, tudo bem. Mas pelo jeito que ela falou, ela disse, pastor, foi o enterro. E seu pai sofria do coração? Não. Sofria de pressão? Não. Sofria de alguma doença? Não. Ela disse que quando ele já chegou triste. Como se tivesse sem energia. Aí não deitou nem na cama, deitou no sofá, ligou a televisão e dali foi embora. Então, o que houve com esse cara, eu desconfio que o sacerdote era proibido de tocar em defunto por causa disso. O único sacerdote que tocou no defunto foi Jesus. E quando ele tocou, o que foi que aconteceu? O defunto ressuscitou. Sim. Quando ele tocou no caixão, o defunto ressuscitou. E é uma questão de jogo de energia. Por que Jesus tocou? Não era proibido os sacerdotes tocarem? Jesus também não era um sacerdote? Porque ele tinha energia de dar vida. Ele tocou e deu vida. Né? Chama-se transferência involuntária de energia. Exemplo, o cara que foi jogado na cova de Eliseu, o morto que foi jogado na cova de Eliseu, aconteceu o que com ele? Pulou. Reviveu. Ressuscitou. Eliseu estava vivo? Não, já tinha morrido. Eliseu se levantou com os ossinhos dele e disse, ó Deus, eu clamo a ti neste momento. Cura esse cara aí. Não falou nada. Foi só tocar. Eliseu era um homem de Deus, um homem cheio de energia maravilhosa de Deus. Eu fico pensando, eu quero conversar com um homem desse, tocar na mão de um homem desse, como seria abençoado. Um morto bateu e viveu, imagina um vivo. Isso chama-se transferência de energia involuntária. Né? Então, inclusive vou fazer um vídeo explicando sobre transferência de energia involuntária que pode ser usado para o bem e para o mal. Né? E como a gente se proteger. Isso pode acontecer com a camisa, ou seja, alguém batiza uma camisa e dá para outro. Aí o cara, quando veste a camisa, meu amigo, adoece. Entendeu? Pastor, em cima disso que o senhor está falando, também tem aqueles casos. O senhor falou daquelas vezes sobre vampiros, mas tem mais outras classes de vampiros ali. Tem pessoas que quando vêm conversar com a outra, por exemplo, eu tô bem, daí a pessoa tá sempre assim, é aquela pessoa sempre coitadinha. Existem pessoas que estão passando problema, mas tem aquela pessoa que é um vampiro, mas é um vampiro meio coitadinho, que está sempre ali, que é um vampiro transvestido de coitadinho, que chega ali e tal, chega ali com a pessoa, vai jogando toda aquela carga, às vezes a pessoa até chora junto, depois aquela pessoa sai boa, aí aquela outra pessoa que estava ouvindo todos os problemas, sai murcha. Sei. Aí depois, a outra vez, é sempre assim. Isso não é normal, né, pastor? Não, isso aí é um vampirismo, né? Deixa ser. Então, nasce aqui uma ideia da gente falar sobre as faces do vampirismo, né? E ainda tem mais, que eu também estava observando sobre também nas próprias redes sociais. Vamos dizer, os estupros energéticos. Algumas coisas eu já tinha até aprendido com o senhor. Por exemplo, não falar para onde vai, que o brasileiro tem esse costume mesmo ser reganhado, né? Não é nem aberto, é reganhado. Não, tô indo para tal lugar, vou pegar o avião daqui a pouco, vou chegar lá, vou ficar lá, depois vou voltar daqui a 3 dias. Aí, isso aí também deixa totalmente aberto, né, para esses tipos de vampiros, ou não, pastor? Eu quero dizer que o Espírito de Deus gera em nós vigilância, porque nós habitamos entre vampiros. Eu digo isso não para assustar as pessoas. Eu digo isso para gerar cuidados. Ou seja, você tem uma namorada, ou seja, um jovem tem uma namorada, essa namorada é bonita, é legal, não precisa espalhar fatos. Olha que namorada gostosa, linda, maravilhosa, o rosto dela. Vai chegar alguém que vai secar.
Você tá me entendendo? Então, Tô entendendo. nós vivemos num tempo que para escapar do vampiro, a gente não pode ficar dando bobeira. Dando bobeira. Até nos filmes mesmo de Drácula, aquelas mulheres que ficam andando à noite dando bobeira, os Drácula pega. Entendeu? Sim. Aí os Dráculas pegam aquelas mulheres e elas passam a ser Dráculas. Ou seja, o vampiro, quando pega algumas pessoas, essas pessoas podem se tornar duas coisas. Ou uma pessoa sem sentimento nenhum, uma pessoa fria, um pouquinho não, ou uma pessoa que vira um Drácula, que vira um vampiro. Né? E já houve casos, eu andando com a pessoa e o cara com gripe, e eu disse, eita rapaz, toma isso, toma aquilo, rapaz. Aí ele sem querer falar, não, mas se eu passar pra alguém eu fico bom. Aí quando ele disse isso, eu disse, Aí o senhor já conseguiu ver as presas dele. eu já vi as presas Essas dele. palavras. Mas é engraçado que é uma pessoa que ele não tem instrução para estudar isso, mas ele faz instintivamente. Ele disse assim que estava gripado até passar a gripe para alguém. Quando passasse a gripe para alguém, ele ficava bom. Que isso é uma crença antiguíssima, né? Por isso que tem gente que está doente de AIDS, vai sair picando os outros, porque existe uma crença que se você passar a doença para o outro, você fica curado. Aí se torna um assassino. Mas aí se torna um assassino no caso da AIDS, né? Mas no caso dele, não. Isso acontece com cachumba, com catapora, né? E tem gente que sabe disso ou instintivamente manifesta essa reação, né? Entendeu? Interessante. E os espíritos vampiros falam, né? Os espíritos vampiros falam e eu já tratei de um caso que o cara era seguido pelo morcegão. O morcegão andava na traseira da moto dele. E ele sabia, rapaz, que o morcegão andava. E um dia eu não fui na moto dele e o morcegão agarrou nas minhas costas. E eu, sai! E ele, o que foi? Sai! Para! Aí parou a moto, eu digo, sangue de Cristo tem poder. Aí eu vi um morcegão parecido assim com um gárgula. Não tem um gárgula voador? Aí, tá me ouvindo, Márcio? Ouvindo. Então eu disse, pô, rapaz, ele tinha perdido a mulher dele, eu tava orando pra mulher dele voltar, e eu disse, é o gárgula. Aí ele fez, eu sei. Eu digo, tu sabe, né? Ele sei. Ele já sabia de tudo, só que ele tava calado. Aí eu disse, rapaz, é um morcegão. Morcegão. Tava querendo pegar outro pra pegar, não, eu vou passar esse morcego pra outro. Não, mas e vai ficar, mas aí vem o ficar caso. Cara. Eu comecei a orar pela mulher dele, por ele. Aí o morcegão aparece pra ele de madrugada, segundo ele mesmo. E ele falou, se você prejudicar o pastor Joilson, eu te dou tua mulher de volta. O morcegão disse pra ele. Olha. Aí ele veio me dizer. Quando ele veio me dizer, na minha mente ele já aceitou o acordo, entendeu? Ele já tinha fechado o negócio lá. Aí eu disse, eu sou maior do que você. Isso que o senhor foi que nem um beijo o ósculo santo ali de Judas. O cara foi judão. Aí eu disse, eu sou maior do que você e quem está em mim é que me torna grande. Eu sou maior do que você e quem está em mim é maior do que esse gárgula aí. E ele não vai devolver tua mulher porque ele é mentiroso, né? Aí ele disse, que é isso, pastor? Que é isso, pastor? Eu sou teu amigo, aí deu um abraço em mim, e eu olho assim, meu olho para um lado e para o outro, sabe? Aí, olhe bem, na época, eu estava querendo destruir uma maldição que existe na bandeira da Paraíba. Se você é um abraço, né, pastor? Se você é um pastor e você consegue destruir uma maldição, você recebe uma recompensa, entendeu? Então eu pensei comigo, para eu anunciar para o estado da Paraíba que existe uma maldição na bandeira preto e vermelho, sangue e luto dela, como é que eu faço isso? Pela internet nem todos os paraibanos vão assistir. Pela televisão talvez eu não tenha espaço. Sabe de uma coisa? Eu vou ser candidato a deputado estadual e quando eu for para o guia eleitoral eu vou dizer.
pronto. Então já armei no espírito essa vontade. Quando ele soube, o rapaz que fez o acordo com o Gárgula, quando ele soube, ele veio me perguntar: pastor, o senhor vai ser candidato a deputado estadual? Eu disse: vou. Mas eu vou porque eu tenho um motivo espiritual para ser. Aí ele fez: tá certo. Aí ele foi por trás e tentou impedir de eu ser. Ele foi no partido, ele falou com o presidente do partido, ele tentou de toda forma impedir. Aí eu disse: tá vendo? Ele fez um acordo. Olha aí, ele tentando prejudicar o pastor Joilson. Você tá entendendo? Entendi. E só não prejudicou porque no dia da convenção, o chefe do partido falou e disse: olha, para eu botar você, eu vou ter que botar aquele seu amigo também que ele quer ser. Então eu não vou botar nenhum nem outro. Eu digo: eu não sou casado com ele, eu não sou a mulher dele, nem ele é minha mulher. Então ele é ele, eu sou eu. Aí ele olhou para mim e falou: tem pouca vaga no partido, eu não vou poder botar o senhor. Eu tinha conhecido um cara chamado Joca do Grotão. E esse Joca era dono da empresa de lixo da cidade, de João Pessoa, capital. E Joca olhou para mim, dentro de 20 minutos que ele tinha me conhecido. Ele me conheceu e ele assistiu 10 minutos de vídeo meu na internet. 10! Eu lá esperando o presidente chegar, mostrei os meus vídeos para ele, né? E dentro de 20 minutos, 10 de vídeo e 10 de conhecimento. Então o Joca disse: ei, me tire e bota o pastor. Aí o presidente disse: que é isso, rapaz? Você é o presidente do lixo, não sei da onde. Aí ele falou: não, eu já tenho minha empresa, eu não tô nem aí pra política, não. Se você tá faltando uma vaga, né? Pode me tirar e bota o pastor. Bota o pastor. Aí o presidente do partido olhou, disse: não, rapaz, insistiu. Não, você é o cabo da Ilu. Não, você vai ser candidato. Aí ele disse: eu não quero. Se for para tirar um, vai tirar eu. O pastor fica. Aí o presidente do partido olhou e disse: você assim, encantou o cara dentro de 20 minutos, meia hora, não foi? Eu até gosto. Eu gosto muito desse presidente, né? Ele falou: tá danado, dentro de poucos minutos você encantou Joca, foi? Eu digo: não encantei ninguém, não. Aí ele pensou assim, e os caras assinam, tem que assinar, daqui uma hora tem que entrar no TRE e tal. Aí ele pegou e disse: tá bom, eu vou assinar. Você vai ser candidato, e você vai anunciar o negócio da bandeira que você quer anunciar. Mas eu não vou te dar nenhum centavo, nem santinho, nem nada. Aí eu olhei pra ele e disse: mas Deus dá. Rapaz, eu tava com tanta fé. Eu disse: mas Deus dá. E aí eu entrei, o Joca entrou, né? E chegou a época de eu ser candidato a deputado estadual e anunciar para o estado da Paraíba inteiro sobre esse negócio da bandeira, que tem uma maldição, tem um espírito, tal. Aí os caras: lá vai o doido da bandeira. Aí eu disse: eu não quero saber. Minha função espiritual é anunciar, então eu vou anunciar mesmo. Aí no guia eleitoral, candidato deputado Joilson de Assis, 11.333. Era 11.333. Aí a bandeira da Paraíba não representa a Paraíba, eu sentei o cacete. Então eu falei para 3 milhões de pessoas, meu plano foi conseguido. Mas o presidente do partido, que eu gosto tanto dele, é um homem extremamente inteligente, não me deu nada, nem um santinho. Aí veio outro cara e deu. O cara deu o santinho, deu o carro, ainda deu a gasolina para eu andar. E foi com esse carro que eu salvei a vida de Alcione. Você tá me entendendo? Interessante. Você entendeu ou não entendeu a história? Então é o seguinte: aonde Alcione entra é aí. Porque eu fiquei a pé, aí eu disse: não, é o seguinte, o cabo que é macho vai na tapa e vai no tiro. Então eu vou na tapa. Aí eu peguei folha de caderno, escrevia o número, aí depois disse: eu vou ser mais inteligente. Aí fui na Lan House, aí coloquei: pastor Joilson, deputado estadual, 11.333. Aí tirei xerox, cortei. Aí o pessoal dizia: ei, pastor, tu tá falando da bandeira? Eu disse: tô, tá aqui, vota em mim. Aí eu ficava dando um santinho tirado de xerox, né?
Aí, de repente, veio um amigo meu chamado Fernando Carvalho, que ele disse, pastor, e aí, sem santinho, sem nada? Eu digo, sem santinho, sem nada. Eu quero anunciar o negócio da bandeira e tal. Aí eles, eu vou fazer o seguinte, eu posso lhe ajudar um pouquinho. Aí eu digo, tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar 10 mil santinhos. Eu digo, 10 mil! Eles, 10 mil. Colorido, bonito, charmoso e tudo. Eu digo, opa, e vou lhe dar um carro para você andar e dou a gasolina, tá bom assim? Eu digo, oh, meu Deus do céu, oh, Jesus maravilhoso. Ou seja, aonde entrou o poder da palavra, né, Márcio? Entrou o poder da palavra. Eu citei o nome das pessoas porque são pessoas maravilhosas. Eu não tenho raiva de ninguém. O que aconteceu foi uma tramazinha que houve, mas deu tudo certo. Graças a Deus, queira ou não, o cara me permitiu ser candidato, porque se ele não tivesse permitido, eu não seria. Eu agradeço muito a ele. Inclusive, faz umas 2 semanas com a voz manda eu ir lá, agradecer a ele, apertar a mão, mesmo que isso já faz mais 10 anos que aconteceu, né, Alcione? Mais ou menos? Não. 6 anos, né? Não, vai fazer 7 anos. Vai fazer 7 anos. Não, faz não, né? Peraí, o acidente vai fazer 8 anos em setembro. Vai fazer 8 anos, né? Vai fazer 8 anos. 8 anos. Então, mas mesmo assim eu vou agradecer a ele, porque ele me permitiu, né? E depois vou agradecer o outro, eu já agradeci muito. Esse cara só apareceu na minha vida na hora que eu estava precisando, né? Ele apareceu nessa hora e depois apareceu na lua de mel, né? Mas não foi na hora da lua de mel, não, foi antes. Para deixar bem claro, né? Que o cara vai dizer, um cara apareceu na lua de mel, fica feio, né, Luciano? Não, ele apareceu no casamento, aí eu tinha gastado o dinheiro todinho com o casamento. Aí ele disse, pastor Joilson, não deu tempo que eu estava com gripe, não deu tempo para eu comprar um presente para o seu casamento. Eu digo, não tem nada não, irmão, só sua presença. É o Fernando Carvalho. Aí ele disse, não, mas eu tenho aqui, foi quanto, senhor? 500 reaisinho para você. Eu digo, oba! Dá, pastor, desculpa aí, mas foi com esses 500 reais que eu passei 3 dias de lua de mel na capital. Olha só, chique todo no último, né? Isso aqui é meu presente. Esse presente foi tão significativo que talvez nem ele mesmo saiba que foi tão significativo assim. Então é o seguinte, esse carro aí que ele me emprestou, foi um carro que com ele eu fui para o lugar onde a Alcione se afogou. E foi com esse carro que eu levei ela para o hospital para salvar ela. Então, veja aí um plano. O Gárgula é extremamente planejativo. Você pensa que ele está dando um aqui, mas ele está dando lá na frente. Ele planeja o futuro. Então, quando esse cara se revoltou contra mim, esse meu amigo se revoltou contra mim e tentou me impedir na convenção, ele já era mando do Gárgula. Você está me entendendo? Sim. Depois ele veio, me pediu desculpa, eu perdoei, não tem problema, né? Mas graças a Deus que em tudo, Deus me fez mais do que vencedor, né? E foi com esse carrinho aí, que era um Escort 1.0, um Escort não, era um Siena 1.0, Siena não, é um Ford Ka 1.0, foi com ele que a gente salvou a Alcione, que a Alcione reviveu lá na piscina e a gente teve que correr com ela para o hospital, né? Graças a Deus. Então, existem planos, né? Planos. E veja que ele faz acordo, né? Eu faço qualquer coisa, eu trago a esposa de volta, se você prejudicar o pastor Joilson, né? E aí, pronto, ele nem trouxe a esposa de volta, a esposa engravidou do amante e ficou por lá, voltou, passou 5 dias e foi embora de novo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Com Deus, dá tudo certo para todo mundo, né? Ou seja, ele foi perdoado pela ação, o Gárgula perdeu, graças a Deus, e nós fomos mais do que vencedor. Tínhamos um plano de anunciar uma maldição a nível de estado, né? Estadual. Eu sei que talvez os anos
eles não se lembrem, mas fica no inconsciente deles. E um dia vão surgir grupos que vão combater, né? Essa palavra é viva, todas as palavras são vivas. Então essa árvorezinha foi plantada, um dia ela nasce. Mas existe essa interferência espiritual no mundo da matéria. Entendeu, Márcio de Oliveira? O que é que você entendeu aí, Márcio? Bom, no conjunto geral ou somente desse que o senhor passou agora? Bem, faça aí um resumo. Bom, vamos por partes, né? Bom, primeiramente que os jovens devem no caso dos meninos, devem estar ser educados não pelo MEC, não é pelo instituto isso ou isso, aquilo, outro. Os pais têm que pegar e dar a direção, assim como as tribos, né, dos vikings ou outro qualquer, ou então aqui no Brasil, né, as tribos brasileiras é o exército brasileiro, que o camarada é convocado para ver se vira homem, vamos dizer assim. E que mais? Como foi tantas coisas que nós vamos, o senhor pegou, até falou que antigamente o Roberto Carlos, quem ouvia Roberto Carlos, né, ia pro inferno. Imagina hoje quem escuta Pablo Vittar vai para onde? O pessoal que escuta funk. Que lugar queria? Aí que mais? Aí falamos sobre os estupros energéticos e as portas do inferno que têm sido abertas através de cernes, terremotos e várias outras coisas, né? Como a Bíblia diz, as portas do inferno. As portas está no coletivo, que tem sido aberta e tem trazido sonhos estranhos, sonhos do mal para as pessoas, e isso tem influenciado o homem e provavelmente boa parte da liderança, né, tem enganado as nações, até chegarmos em mais um vampiro espiritual. Teve até esse camarada que tinha feito esse pacto aí e queria passar esse gárgula para alguém. Graças a Deus foi frustrado. Graças a Deus. Então, vamos fazer uma oração. Você pode orar? Podemos, claro. Vamos orar para que alguma palavra que a gente falou, disse, então, em nome de Jesus, venha abençoar as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Vamos lá. Senhor, meu Deus, graças nós te damos, ó Pai, por mais esse momento, Senhor, meu Deus, mais esse domingo, perante a tua santa presença, Pai. Senhor, como está escrito na tua palavra, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por todo esse momento, por todo esse conhecimento, essa conversa, como diz a tua palavra, onde tem dois ou mais presentes, reunidos teu nome, ali o Senhor te faz presente, Pai. Senhor, te agradecemos e te pedimos, ó Pai, que as pessoas que escutam, que venham escutar, que escutaram, ou aqueles que vão escutar essa palavra, que tenham revelação, Pai, que o Senhor venha discernir na mente deles, através do teu Santo Espírito, que essa pessoa possa pegar e meditar naquilo que foi dito, Pai, e possa pegar e vir o crescimento espiritual de cada um, Pai, de cada um dos teus pequenos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que cada um possa pegar e crescer na graça e no conhecimento, para a honra e glória do teu nome. Senhor, que o Senhor venha a nos livrar de todo o mal, Pai. Existem homens poderosos, homens ricos, homens com mentes brilhantes, maquinando mal, Senhor. Mas o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor veio para nos trazer vida, e vida com abundância.
Senhor, a tua palavra também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós seremos salvos. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, essa terra não será destruída, porque quando estivermos aqui, o teu Santo Espírito estará aqui conosco, Pai. Nós te agradecemos e que a gente possa pegar e entender tudo que está acontecendo, mas podemos pegar e realmente dizer de dentro para fora que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor, o Senhor venha nos abençoar, Pai. Primeiramente, Senhor meu Deus, o Senhor venha abençoar cada uma das famílias, Pai, que têm sido atacadas nesse momento, Senhor meu Deus, por diversas situações. Boa parte delas nós já conversamos hoje, Senhor Deus, sobre depressão, sobre finanças, sobre diversas situações. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor meu Deus, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Então, que a luz do teu evangelho brilhe, Senhor meu Deus, e a pessoa possa pegar e continuar andando nesse mundo, porque a tua palavra também diz que o Senhor também pediu ao Pai, Senhor Jesus, para que não nos tirássemos desse mundo, e sim nos guardássemos de todo o mal, Senhor. Tudo isso que o Senhor pediu e isso que nós vamos pedir agora, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos guardar de todo o mal. Senhor meu Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente. Que o Senhor continue abençoando poderosamente os seus servos, Senhor meu Deus. Pastor Joilson de Assis, Pai. Senhor, ele tem conseguido atingir diversas almas, Senhor Deus, no Brasil e no mundo. Poxa, no Brasil, olha, ele está lá na Paraíba, eu estou em São Paulo, Senhor meu Deus. Eu estou aqui, Senhor meu Deus, seguindo, procurando compreender, procurando ruminar em cima da tua palavra que tem sido transmitida através do teu servo, Senhor meu Deus. Guarda ele, Senhor meu Deus. Guarda-o, Senhor meu Deus. Livra de todo o mal, Senhor meu Deus. Que o Senhor continue derramando o seu conhecimento através dele, Pai. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa obra não é do homem, essa obra é tua, Senhor. Então que o Senhor continue pegando e fornecendo todo tipo de material necessário para que ela possa ser concluída, Pai. Para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Guarda guarda o pastor Joilson, guarda a família dele, Senhor Deus. Guarda a família de cada um que está ouvindo e aqueles que estão ouvindo que não tem família. Que o Senhor venha pegar a constituir família. Visita, Senhor meu Deus, essa moça que está ouvindo, Senhor meu Deus, que está aguardando um servo teu. Senhor meu Deus, nós também sabemos que do outro lado também tem servos teus querendo pegar e achar uma pessoa, Senhor meu Deus, que de alguma forma, Senhor meu Deus, o Senhor faça encontrar, Senhor meu Deus. Existem muitas pessoas decentes, não existem só pessoas indecentes nesse mundo, Pai. Senhor meu Deus, que o Senhor venha pegar e constituir família, Senhor meu Deus, no nome de Santo nosso Senhor Jesus Cristo, e que essas pessoas possam pegar a gerar frutos, gerar filhos, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, visita aquele que também está doente, que está no leito. Senhor, meu Deus, abençoa a Santa Ceia que vai ser servida daqui a pouco, Pai. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Sê conosco, Senhor, meu Deus. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Pai, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém. Muito obrigado, Márcio de Oliveira. Jesus te abençoe, te guarde e tudo de bom para você, para Ingrid, para Isaac. Vai, Isaac! Para Juliana, Yasmin e Maiara. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau. Aqui tá querendo dar um paz e luz aqui pro senhor. Tá, põe pronto. Show aqui. Pode dar. Estou. Oi, linda. É Yasmin. Oi, Yasmin. Como é que vai, Yasmin? Linda Yasmin. Cadê a Maiara? Tá dormindo.
Ah, tá certo. Paz e luz pra tu, Yasmin. Paz e luz, pastor. Paz e luz. Como é que vai, Ingrid? Vai, Isaac? Graças a Deus, tudo bem. E Deus. cada vez mais absorvendo mais conhecimento através do que o Senhor tem nos dado, né? Nos orientado. E só Deus desejo te que Deus continue abençoe. abençoando grandemente a vida do Senhor e de toda a família. Deus Tá? te abençoe. Você aprendeu o que hoje, Ingrid? Eu aprendi no geral, o que acontece? A gente tem que ter muita atenção. Tem que estar vigilante, tem que perceber as pessoas que estão ao nosso redor, como que elas agem, o que elas querem sugar da gente. E no fator assim dessas influências no sono, né, a gente tem que dormir nos cobrindo, né, coração. O senhor também já ensinou que tem que estar portando também um amuleto ungido, né, para se prevenir e colocar tudo isso em prática. Então assim, e mesmo, até mesmo a gente assim que procura se cuidar, às vezes a gente tem uns sonhos aí meio diferentes do normal, quanto mais quem não está atento para se cuidar. Então todos que estão ouvindo e os que vão ouvir, que escute, depois escute de novo, mais uma vez, para pegar todos os detalhes e estar se prevenindo desses ataques, né? Então, assim, no geral foi isso que eu aprendi. Os rapazes, né, tem que ter a presença masculina do pai, do avô, enfim, de quem está cuidando, para saber, né, se portar como homem nessa sociedade. E o povo em si parar de reclamar de qualquer coisa que a pessoa vem pegar e falar, né? Parar de ser mimimi. Ah, você tá assim, tu falou assim de mim. Ah, sabe, tudo reclama. Para, analisa. Pô, tem coerência, isso tá acontecendo comigo mesmo, então eu tenho que mudar, tenho que melhorar. Então, no geral, são essas coisas, pastor. Não vou nem estender muito, não, porque a palavra hoje foi muito boa, muito educativa. E depois a gente vai ouvir de novo para absorver mais ainda. Amém. Peraí, tem outra pessoa aqui. Só um minutinho. Oi, pastor. Paz e luz. Paz e luz, Isaac. Vai, Isaac. Deus te abençoe, Isaac. Amém, pastor. Deus te ilumine. Tudo de bom na tua vida, Isaac. Amém. Fica com Tô Deus. arrebentando. Amém. Fica com Deus, família linda, abençoada. Isaac, tudo de bom na tua vida, viu, Isaac? Muita paz e muita luz no teu viver, Isaac. Fica com Deus. Tchau. Tchau pra família linda. Tchau, Yasmin. Paz e luz, pastor. Paz e luz. Tchau. Amém. Graças a Deus. Família Neper, família do nosso querido Márcio de Oliveira. Deus abençoe. A gente viaja bastante, né? Fomos na Lua, em Marte, em Júpiter, portais interestelar. Foi bom demais. Vamos lá, prosseguir a nossa programação.